Olá, meninas, tudo bem? Bom dia. É, vou aguardar os demais entrarem para a gente dar início, né, à nossa aula. Então, vamos lá, meninas. Enquanto vocês estão entrando, eu vou deixar aqui uns recadinhos para vocês, tá? Hoje é encontro do dia, hoje é dia 11/11, né? Aqui na nossa plataforma, aqui tá aqui, ó, 11/11. Erros de posicionamento e artefatos, tá? Então, assim, para nossa contabilidade, né, é para você estar em dia até nesse conteúdo aqui. 11/11 é para você estarem com a plataforma assistida até dia 11/11, né? Pessoal, eu peço, né, encarecidamente, né, vocês que são as interessadas do curso, vocês que têm, né, que buscaram o curso, que têm vontade de fazer o curso aí buscaram, né, fazer estágio na parte de mamografia. Então, assim, a gente entrou olhando as plataformas, teve alunos que não conseguiu, não estão concluindo as aulas, né, assim, tá deixando pela metade, né, não tá desde o início. Então, eu peço para vocês, pessoal, que assistam a aula da plataforma, coloquem as aulas em dia, não deixe para depois, tá? Porque assim, a gente viu também as notas, né? Tiveram bastante nota um pouquinho baixa, nem todos conseguiram chegar na média, que é 6, né? Na verdade, a nota mínima é 7, a média do curso é 6, né? Então, assim, muita gente ficou abaixo do 7, ficou 6,5, 5,5, teve nota 5, teve 4,5. Então, eu peço para vocês, meninas, quem que estiver nessa situação, né, que se atente às aulas do grupo, se interajam na plataforma, assistam às aulas. Se vocês têm alguma dificuldade em alguma parte aí do curso, né, na aula da plataforma, não sei se vocês estão tendo dificuldade, que vocês, né, é, pergunte no grupo qual que é a dúvida de vocês, o que está acontecendo, o que vocês não estão conseguindo entender, né, porque a gente está praticamente mais da metade do curso para vocês verem. Se vocês verem aqui, ó, faltam 4, 5 aulas para a gente ter avaliação, né? Então, eu preciso que vocês estejam, no mínimo, quando terminarem o curso, com 80% da plataforma assistida e a média, no mínimo, 6. Se não conseguir atingir, pessoal, não adianta depois chorar pitanga que não tem o que fazer, né? Aconteceu em algumas turmas anteriores de alunas que não assistiu às aulas da plataforma, né? Às vezes conseguiu uma média muito baixa e queria fazer o estágio. Não tem como fazer. Então, estou adiantando já para depois falar, ah, ninguém avisou, ninguém falou nada, eu tive dificuldade, né? Quando a gente escolhe fazer um curso online, vocês têm que entender que foi assim, a opção de vocês fazerem o curso, né? Ah, eu quero fazer um curso online. A diferença do curso online para um curso presencial é que vocês, independente da vida de vocês, né? Se vocês têm um curso presencial, vocês têm que abrir mão desse espaço, desse momento para ir até a escola. O curso online, ele não muda disso, né? A responsabilidade de fazer as aulas é a mesma, mas vocês vão tentar adequar ele no dia a dia de vocês, né? Muitas pessoas me mandam mensagem falando, ah, professora, eu não consegui porque a minha mãe ficou doente, meu filho está doente, o meu cachorro sumiu, várias coisas já me falaram, pessoal, mas infelizmente, o que eu posso fazer para ajudar? Nessa parte, eu não posso fazer nada, porque foi vocês que tiveram, né, a intenção de fazer o curso, vocês que vieram procurando melhores, né, melhores condições de, ah, eu quero arrumar um emprego, eu quero melhorar o meu conceito na parte da radiologia, quero melhorar meu currículo, né? Então é isso que vocês têm que pensar. Então, assim, se você estivesse fazendo um curso presencial, independente da mãe estar doente, do pai estar doente, do cachorro ter fugido, de qualquer situação vivendo vocês teriam que ir lá fazer a avaliação. Vocês teriam que ir lá todos os dias assistir às aulas. Então, isso não tem como fugir. Eu posso, como professora, ajudar vocês em alguma dúvida, qual a dificuldade de vocês, qual a parte da aula que vocês não entenderam, tem alguma coisa na plataforma que não ficou claro, vocês não estão conseguindo acessar a plataforma, está tendo alguma dificuldade, né? Teve aluno que chegou para mim e falou que está com problema na internet, mas o que eu posso fazer, pessoal? Quando vocês compram um curso online, vocês têm que ver essa parte de vocês. Olha, qual o melhor horário que eu consigo assistir o curso, né? Será que a minha internet está disponível, né? Isso, infelizmente, eu não posso ajudar. E eu não posso, eu vou deixar vocês fazer estágio, eu vou deixar vocês não tirarem nota, eu vou deixar você passar porque você está sem internet e não assistiu a aula da plataforma, né? Não posso fazer isso. Então, eu tenho uma responsabilidade aqui também, porque eu não posso entregar para lá
como posso dizer, para fazer estágio, um aluno que não está preparado, até porque a SaberX ela tem um nome a zelar. Então, eu espero que todas tenham esse comprometimento, né? Eu vejo que tem, assim, 15 alunas no grupo, poucas participam, eu já fiz mentoria, hoje eu estou fazendo sábado de manhã, já fiz sábado à tarde, já fiz sexta-feira à noite, já fiz segunda-feira à noite, e sempre as mesmas desculpas, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu sei que todas trabalham, eu também trabalho, eu também tenho casa, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho pai e mãe, eu tenho marido, né, eu dou aula, eu tenho várias coisas no meu dia, mas a minha responsabilidade com vocês eu tenho que ter. Né? E vocês também, quando firmaram compromisso com o curso, vocês têm que ter essa responsabilidade também de saber que tem que pelo menos assistir uma aula de mentoria, tem que saber entender o que está acontecendo, tem que assistir as aulas da plataforma, né? Tem que ver ali o que está acontecendo na parte das notas, será que eu fui bem, será que não fui mal? Porque assim, é o dinheiro de vocês que vocês estão gastando, né? Então, se vocês querem fazer um diferencial, eu espero que essa parte, que vocês tenham essa responsabilidade com vocês, tá? Até o dia, até o dia 6/1, eu vou estar com vocês. Depois da avaliação, eu não tenho mais contato nenhum com vocês, tá? Então, até 6/1 eu estarei aqui com vocês para ajudar no que eu posso. A partir do 6/1 não estarei com vocês, daí não adianta me procurar mais, daí é somente com a SaberX. Se não conseguiu nota, se não conseguiu média, se não conseguiu terminar a plataforma, daí é vocês com a central de atendimento, tá? Daí eu já saio do grupo, já não faço mais parte dessa parte, tá bom, meninas? Obrigado pela atenção de vocês. Quem está aqui comigo é a Yasmin. Tudo bem, Yasmin? Bom dia. A gente Bom vai, dia, professora. a gente vai falar rapidamente aqui do que ficou faltando na semana passada. Qualquer dúvida, Yasmin, que você tiver, você pode perguntar, tá bom? Sábado passado, pessoal, a gente estava falando sobre o que é mamografia, né? O que é. A gente começou falando de, se vocês assistirem lá a parte do conteúdo da mamografia, a gente falou sobre história da mamografia, parte do equipamentos, daí a gente falou quais são os tipos de posicionamento, quais são os tipos de mama. A gente falou várias coisas durante a aula, né? Então, assim, mas por que que a gente tem aquele cronograma? Por que que são aquelas várias aulas? Ah, é jogado aleatório? Não, é que cada aulinha que vocês assistirem, vocês têm um entendimento para ir para a próxima aula, para chegar nesse conteúdo que vocês estão vendo aqui, que é o laudo de mamografia. O que que é o laudo, pessoal? O que que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês? É uma paciente que chegou na clínica, ela chegou lá na recepção, ela fez a ficha, e foi fazer mamografia. Vocês, como técnico em radiologia, vai lá chamar elas, né? Chamar pelo nome. Como é que é o seu nome? Diana Neida Bassa Guiar. Qual que é a sua data de nascimento? Vai chamar ela e vai realizar o exame de mamografia. Mas e aí? Depois que vocês realizarem o exame de mamografia, o que vai acontecer? Já passaram isso na cabeça de vocês? É só lá realizar o exame? Tá tudo certo? Não, vocês vão realizar o exame. Primeiro, vocês vão chamar a paciente pelo nome, confirmar a data de nascimento, né? Perguntar se ela trouxe o exame anterior, fazer a anamnese dela, que são aquelas perguntinhas que vocês viram em aula, perguntar por que ela está fazendo mamografia, se ela está fazendo mamografia de rotina ou se ela está fazendo mamografia porque ela está sentindo algo na mama, né? E depois vocês vão realizar as 4 incidências básicas, que é crânio caudal direita, esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda. Vai fazer lá o processamento de imagem, vai ver se está tudo bonitinho, se não cortou nada, se pegou toda a estrutura da paciente certinho, e vai deixar para o médico laudar, vai mandar para o sistema para o médico laudar. O médico, quando receber esse exame, ele vai ver a anamnese da paciente, vai ver as imagens dela e vai fazer o laudo. E isso que eu estou apresentando para vocês é o laudo de mamografia, né? Que eu tirei o nome da paciente, mas vai vir o nome da paciente aqui em cima, o código dela, onde ela fez a ficha, a data de nascimento, quando foi realizado o exame, escrito mamografia bilateral. Daí no laudo vai estar descrito estudo radiográfico das mamas realizado com as incidências crânio, caudal e médio lateral oblíqua. Eu cansei de falar isso para vocês, que as incidências básicas de fazer mamografia são 4. 2 crânio-caudal, direita e esquerda, e 2 médio-lateral, né, oblíqua, direita e esquerda.
E a indicação, qual a indicação que a paciente está fazendo? O que é a indicação? Se ela está fazendo um exame de rotina ou se ela está fazendo porque ela está sentindo alguma coisa. Quando a paciente está fazendo, né, exame de rastreamento, ela está procurando alguma coisa, a gente fala que a paciente está fazendo exame de rotina. Quando a paciente está sentindo alguma coisa, ela sente o caroço na mama dela, não é exame de rotina. Ela foi ao médico porque ela está querendo diagnosticar algo. Então, a gente chama de mamografia diagnóstica. Então, a indicação é sempre dividida em mamografia de rastreamento, que é a de rotina, e mamografia com sintomas, que é a diagnóstica. Bom? E depois a gente vai ver o relatório que o médico vai descrever. Revestimento cutâneo de espessura normal, complexo areolo papilar sem alterações, mamas predominantemente adiposas. Lembra dessa parte que a gente falou aqui na aula, que as mamas são classificadas em 4 tipos de nas classificações das mamas, elas recebem 4 tipos de classificação? Mamas densas, predominantemente adiposas e adiposas. Como a mama, quando a mama é jovem, que a paciente nunca amamentou, né, não teve filho, jovem, sim, 19, 20 e poucos anos, né, até os 30 anos, a paciente, ela apresenta mama densa. Por quê? Porque o tecido dela não foi substituído pelo tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Então, o que eu falo para vocês? É uma fisiologia natural da mama, não tem como fugir. A mulher, ela tem as mamas densas, com processo fisiológico, que é que as mudanças hormonais, com menopausa, com filho, com amamentação, com várias coisas, a mama dela vai sendo de densa, vai sendo substituído por tecido adiposo. E como que a mama densa se apresenta na mamografia? Se apresenta branquinha, aquele tecido que a gente chama de tecido fibroglandular. Com o tempo, elas vão é chamada de densa, depois de predominantemente densa, depois de adiposa, até chegar lá nos 70, 80 anos, onde a mama está totalmente adiposa. Bom? Então, uma paciente aqui, o médico falou que a paciente tem 59 anos, porém a mama dela é predominantemente adiposa, não é totalmente adiposa, é predominantemente. Que tá assim, existe o predomínio do tecido adiposo, porém não está totalmente substituído ainda, tá bom? Calcificações de aspectos benignos bilateralmente, né? Nódulo de média densidade, né? Contornos regulares e limite bem definidos, medindo 5 milímetros, localizado na união dos quadrantes laterais da mama direita. Lembra que a gente aprendeu também o que são quadrantes? A gente divide a mama, né? Na parte da mama média lateral oblíqua, divide em superior e inferior, e na mama crânio-caudal, em lateral e medial. Por quê? Porque quando o médico colocar alguma coisa na mama, ele achar alguma coisa, ele vai colocar em qual quadrante está. E é mais fácil para quem receber esse laudo, até mesmo a gente como técnico, identificar aonde está esse nódulo localizado, do que se trata, né? Daí, ele colocou aqui mais algumas coisas, né? Classificação categoria BIRAD 0, que a gente vai ver o que é isso. A gente já está chegando nesse momento aqui, ó, para você ver. A gente já aprendeu praticamente quase tudo sobre isso aqui, né? Necessário complementar com ultrassom mamário, né? E a gente viu as imagens aqui. Lembra que eu falei que a gente divide? A gente coloca para cima, que é os laterais, e para baixo os mediais. Tudo para cima superior e inferior. Na incidência crânio-caudal direita e esquerda, tudo que for para cima é quadrante lateral. E tudo que for para baixo, quadrante medial. Nas incidências médio laterais oblíquas, tudo que for para cima é superior. Tudo que for para baixo é inferior. Então, aqui está falando que está na união na junção dos quadrantes. Então, a gente sabe que está aqui no meio, a gente vê, né? Então, se eu olho essa mama, por que o médico fala que ela é predominantemente densa, adiposa, predominantemente adiposa? Porque se eu observar, só tem tecido cinza, não tem o tecido branco. O que é o tecido branco? É isso aqui, ó. Mas existe um pouquinho dele. Então, eu não posso falar que essa mama é totalmente adiposa. E o que eu vejo aqui? Eu vejo linfonodo na mama, eu vejo músculo peitoral maior, músculo peitoral menor, né? Eu vejo aqui toda aqui a pele da paciente, eu vejo o mamilo da paciente aqui, certo? Isso ficou claro para vocês, meninas? Sim. Tranquilo? Então tá. Daí aqui eu coloquei outra imagem também, ó, olha, para a gente ver, né? Aqui é outra imagem que eu tirei da internet, que quando a gente faz aqui a mamografia, sai assim as imagens, tá?
Sai desse jeitinho aqui, ó. Sai crânio caudal uma imagem, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda. Aqui são as 4 imagens. Daí o que acontece? Quando eu vou lá fazer no meu sistema, eu pego essa imagem aqui, jogo aqui, eu tenho um layout, né? É como se fosse uma foto, é uma edição. Eu jogo aqui, ó, a primeira imagem aqui e jogo a segunda imagem aqui. Daí eu trabalho ela, coloco a identificação, como se estivesse formatando uma foto. Joga outra imagem aqui, joga outra aqui, né? E imprima essa imagem. Isso aqui o médico ele joga na tela dele para ele comparar. Ele vai ver o que tem de um lado, o que tem no outro, que é mais fácil dele fazer um comparativo, né? Por isso que fala, estudo comparativo das mamas realizado nas incidências médio, lateral, oblíqua e crânio caudal, sendo documentada em 4 películas, né? Rastreamento. O que é rastreamento, pessoal? Se eu perguntar para vocês que estão aqui, quem está aqui comigo? Ananda e Yasmin. O que é mamografia de rastreamento? A mamografia para localizar, ver se tem alguma coisa, porém não necessariamente tem. É tipo, não é uma de diagnóstico que você tem Isso, suspeitas. perfeito, isso mesmo. Daí, se alguém perguntar para você o que é mamografia de rastreamento, você já pode falar, é mamografia de rotina. Se alguém perguntar ao contrário, o que é mamografia de rotina? É mamografia de rastreamento, porque a paciente está rastreando para ver se ela tem algo. Não quer dizer que ela tenha. Tá certinho quem respondeu. Certo? Então, assim, daí vamos ler aqui, ó. Pele e tecido adiposo sem alterações. Então, a gente vê qual que é o tecido cinza aqui? É isso aqui que eu tô passando, certo? Então, tecido adiposo. O tecido branco aqui, tecido fibroglandular, certo? Tecido fibroglandular e tecido adiposo. Mamas heterogeneamente densas, que ela está falando que as mamas são densas, que pode ocultar pequenos nódulos. Lembra que eu falei que os nódulos se apresentam, quando são mais assim, mais perigosos, eles apresentam com alta densidade. Então, se o tecido fibroglandular é branco e o nódulo é branco, ele dificulta as visualizações dos nódulos, é por isso que está falando aqui. Daí está falando que novo, ovolado, obscurecido, isodenso, localizado no terço médio posterior do quadrante superior lateral. Lembra que a gente falou aqui, ó? O que é, por exemplo, achar, né, os quadrantes? Ó, então aqui eu tenho as imagens, crânio caudal direito, crânio caudal esquerda. Eu passo um traço aqui entre um mamilo e outro e divido lateral e medial. Passo um traço aqui, eu faço superior e inferior, tá? Daí, ó, em comparação com a mamografia de 10/7/2016, um nódulo da mama esquerda não está mais expressivo no estudo atual, e o nódulo da mama direita, acima descrito, encontra-se estável. Por isso, meninas, que eu vivo falando para vocês, é importante a paciente trazer o exame anterior para ela fazer um comparativo, porque o médico vai pegar aqui e vai avaliar um outro exame anterior dela para ver se o que ela tem aumentou, o que ela tem diminuiu, sumiu, entendeu? Por isso que é importante trazer o exame anterior. Daí fala BIRADS 3, achados provavelmente benignos, que a gente vai estudar essa parte aqui de categorias que já são uma das próximas aulas, né? Recomenda-se o segmento em curto prazo, de 6 em 6 meses. Olha que interessante o laudo aqui. O médico ele fala para não fazer em 2 anos ou em um ano. Ele sugere se fazer em 6 em 6 meses, tá bom? Em virtude da alta densidade do parênquima mamário, sugere-se critério clínico correlacionar com o estudo com ultrassom. Trazer exames na próxima consulta, pois o estudo mamográfico comparativo é imprescindível. Então, paciente jovem, pessoal, além da mamografia, é muito recomendado fazer o ultrassom. Por quê? Isso é pergunta, pessoal, de processo seletivo. Por que alguém escreve assim? Por que uma paciente, o médico pode ter uma pergunta de prova assim, paciente foi realizar mamografia, e foi verificado que as mamas dela são densas. Por que o médico pediu para fazer um estudo com ultrassom? Se eu perguntar isso para vocês, qual vai ser a resposta de vocês? Porque a mama possui muito tecido fibroglandular, o que dificulta a visualização de um possível nódulo. Exatamente, não só nódulo, como as microcalcificações. As microcalcificações, elas se apresentam branquinha também. Elas são um monte de pontinhos bem branquinhos. Então, tudo que é branquinho, ele dificulta. O tecido fibroglandular, ele é denso, ele é muito branco. Aonde, é que nem o raio-x. A gordura no raio-x, aqui é um raio-x, só que não tem osso. O osso não é denso e não se apresenta branco?
Mas aqui a gente não está falando de osso, a gente está falando de tecido. O tecido da mama, ele é denso, ele é fibra glandular. Então, o que acontece? Ele apresenta alta densidade. Então, se existe, por exemplo, um nódulo com alta densidade e microcalcificações que elas têm alta densidade, elas se misturam ali no tecido fibroglandular, tudo fica branco e o médico não consegue visualizar. Então, ele pede para fazer ultrassom. Porém, eu faço outra pergunta para você, que eu já falei isso em aula. Qual que é o melhor método de diagnóstico de imagem que visualiza as microcalcificações? Qual o melhor método de imagem que visualiza as microcalcificações no exame de mamas? Seria mamografia? Mamografia. Por que mamografia? Porque era um exame de alta resolução, né? É só ela é possível ver lesões muito pequenininhas como as microcalcificações. Então, quando o médico pede para fazer mamografia, às vezes, quando a paciente é muito jovem, às vezes ele quer ver se a paciente tem microcalcificação. E ele pede para correlacionar com o estudo do ultrassom. Então, você pode ver que muitas pacientes jovens faz mais ultrassom do que mama, quando a paciente não está sentindo nada na mama. Quando ela tem alguma coisa, está sentindo algo, provavelmente o médico vai fazer mamografia também. Mas se é uma paciente que fala, doutor, não estou fazendo nada, não estou sentindo nada, tranquilo. Em vez de pedir mamografia, ele vai pedir para fazer ultrassom. Por quê? Porque fazer mamografia no caso de uma paciente que não está sentindo nada não vai ajudar muita coisa. Bom? Professora, Oi. só uma observação, né? A senhora explicando esse termo, esse quesito referente a paciente jovem, acabou tirando uma dúvida da minha cabeça também, porque uma vez no estágio, foi uma jovem lá, ela tinha uns 20, 21 anos, não me lembro muito bem, e ela tinha uma mama, assim, bem densa, né, pequena, e foi bem difícil para fazer. E na hora de fazer a anamnese ali com ela, a técnica perguntou o porquê que o médico tinha pedido uma mamografia para ela, né? E aí ela só falou que por conta de ter caso na família, mas que ela não estava sentindo nada, assim, e ele passou a mamografia e o ultrassom. Aí eu cheguei a questionar ela, falei assim, nossa, mas é normal o médico pedir? Aí ela falou assim, ah, nem sei te dizer, viu? Nem sei explicar o porquê que o médico pediu. Então, daí, hoje em dia, o que acontece, pessoal? Mas daí você pode perguntar para mim, professor, então quer dizer que uma paciente jovem não é recomendada fazer mamografia? Não, não é que não seja recomendado, não é o habitual. Só que hoje em dia, pessoal, infelizmente, o índice de câncer de mama nas pacientes jovens tem aumentado muito. Então, os médicos ficam nesse dilema. Às vezes, ele não pede somente a mamografia porque ele acha que precisa da mamografia. Claro que precisa, porque assim, se ela tiver alguma coisa na mama, por mais que seja, por exemplo, assim, no caso dela, é um histórico familiar, mas tem que ver o histórico familiar. Por exemplo, eu vou te dar um caso. A minha avó morreu de câncer de mama. Até hoje eu não fiz mamografia. O médico pede para fazer ultrassom. Eu já fiz porque, por curiosidade, por várias coisas, por medo, eu já acabei fazendo em mim mesmo. Mas ir no médico, o médico pedir para me fazer, ele dá um pedido médico para me fazer, eu nunca fiz. Por quê? Porque não é, apesar da minha idade, não é recomendado ainda. Mas por que que nessas pacientes acontece? Porque você tem que ver o caso. Por isso que eu falo, a história clínica, a anamnese, não a anamnese que vocês estão. Claro que a anamnese que vocês estão fazendo é muito importante para o médico radiologista laudar esse exame. Mas vocês têm que ver lá no consultório, lá da onde ela veio. Ela passou com mastologista, com clínico, com ginecologista, lá ele tem o histórico mais preciso dela. Às vezes, por exemplo, que nem na família da minha sogra, mais de 5 irmãs dela já teve câncer de mama. Então, vocês não concordam que é um caso muito grave? É um alto índice de câncer na família, né? Então, assim, realmente, ela com 20 e poucos anos, o médico já vai pedir para fazer mamografia e ultrassom. Então, cada caso é um caso. E existe o caso também, às vezes, o médico está se precavendo. Porque hoje em dia, se um paciente ele vai no consultório e o médico não pede exame para ele, e se o paciente tiver alguma coisa, ele pode processar esse médico por mal conduta.
Então, hoje em dia, infelizmente, também tem isso. Às vezes o médico acaba pedindo tudo para se precaver. Não, peraí, vamos fazer um checagem geral, vamos pedir isso, vamos pedir aquilo, vamos fazer. Porque se tiver alguma coisa, ele vai falar, não, peraí, eu pedi mamografia, eu pedi ultrassom, eu pedi tudo, mas eu não consegui ver, o que eu posso fazer? A minha parte como médico eu fiz. Vocês concordam com ele? É um respaldo que ele tem. É a mesma coisa, gente. A gente tem que se respaldar em tudo. Quando uma paciente entrar para vocês, às vezes indagando certas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Tem técnico que às vezes acha que é médico, ele começa a dar o laudo ali para o paciente. Isso é errado, na minha opinião, é errado. Por quê? Porque se você fala para o paciente que ela tem algo e ela não tem, ela pode processar você por ter falado isso, mas o técnico falou, mas ele não é médico, mas por que que falou? Se não é a competência dele. Então, pode ter vários casos. Pode ser assim, eu já vi também pacientes jovens com 22 anos fazer mamografia e ultrassom, e eu também fico, nossa, mas por que será que o médico pediu, sendo que não vai aparecer nada? Já vi casos de menina de 20 anos já ter tirado as duas mamas, porque começou a apresentar os primeiros sintomas de câncer com 16 anos. Então, assim, sabe, pessoal, tem várias histórias que vocês vão ver. Muitas coisas vocês vão questionar. Seria interessante se a gente tivesse um médico do lado para a gente poder saber o porquê, né? Mas a maioria das vezes que eu questionei, a resposta foi essa. Uma porque o médico pede para se precaver, outra que ele pede porque realmente ele acha que pode ter alguma coisa, e às vezes não é que a mamografia não vê, ela dificulta, tá? Mas entre não pedir, vai ali. Lembra que a gente tem aquela proteção lá, aquele princípios da Lara? O que que é? Peraí, é mais fácil eu dar uma dose de radiação na paciente ou pedir o exame dela de mamografia? Vamos ver o histórico dela. Não, peraí. No caso dela, a mamografia vai fazer muito mais, vai ser muito mais benéfica do que a dose de radiação que ela vai tomar. Então, vamos fazer a mamografia nela. Todo caso tem que ser pensado, tá bom? Cada paciente é diferente do outro. Aí, pessoal, passando, né? Aqui tem um laudo de ultrassom das mamas, que a gente não. Mais para frente a gente vai ver o que é ultrassom, mas é uma competência médica, não é técnica em radiologia que faz. Então, assim, a gente só tem que entender que ultrassom das mamas e mamografia anda lado a lado, tá? Numa agenda que vocês vão trabalhar numa clínica, vocês vão ver que tem a médica radiologista que faz ultrassom das mamas. A maioria das vezes é a paciente, é a médica que lauda a mamografia. Mas a maioria dos médicos de ultrassom das mamas vai querer mamografia antes. Então, acontece assim na agenda. Você faz a mamografia, deixa a paciente esperando e em seguida o médico chama ela para fazer o ultrassom das mamas, porque ele vai olhar a mamografia que ela fez, tá? Então, é assim mais ou menos que funciona uma clínica de imagem. Aqui foi alguém que mandou um laudo para mim, né? Indicação clínica rastreamento. O que é mamografia de rastreamento, meninas? Rotina. Rotina. Rotina, exato. Exame realizado na incidência crânio-caudal médio lateral. Descrição da composição da mama. Mamas com densidade fibroglandulares dispersas. Cada médico tem um jeito de descrever. Alguns vão escrever do jeito que a gente aprendeu e às vezes vai escrever um pouco diferente, né? Ele vai, descrição dos achados mamográficos. Pele normal, não se identificam nódulos dominantes ou formações estruturais, linfonodo intramamário à direita, ausência de microcalcificações de aspecto patológico, calcificações com aspectos mamográficos tipicamente benignos, prolongamento axilares livres, que são aquelas regiões das axilas, linfonodos axilares de aspecto habitual, né? Que a gente costuma. O que é de aspecto habitual? É isso aqui, ó. Linfonodo de aspecto habitual. Prolongamento axilares livres, né? Contorno da pele. É isso que ele está querendo descrever aqui. Aqui quem mandou para mim no grupo não mandou imagem, né? Achados mamográficos benignos, BIRADS categoria 2, que a gente vai estudar o que é BIRADS, tá? Recomendação: a critério clínico sugere-se rastreamento anual. O exame mamográfico pode não detectar lesões existentes em 10% a 15% dos casos, principalmente em mamas densas, devendo a conduta para o caso ser baseada nos achados clínicos. Por isso que pacientes jovens não se faz mamografias por causa das mamas densas. Daí ela vai ao médico pedir, o médico vai correlacionar com achados clínicos. Foi esse caso que você falou. Ela não era indicada fazer mamografia, mas o caso clínico dela
a história que ela contou, a clínica dela, o que é clínica? É a história que ela conta. Olha, a minha família tem alto índice de câncer, então eu falo, peraí, vamos fazer. Bom? Mamografia direita, pele normal, mamas com densidades fibroglandulares esparsas, linfonodos axilares, outras calcificações de aspectos benignos, cutâneas, casca de ovo, leite de cálcio, distrofia e etc. A gente vai aprender todos esses tipos de calcificações nas próximas aulas. Linfonodos intramamários. Mamografia esquerda, pele normal, mamas com densidades fibroglandulares esparsas, linfonodos axilares normais, outras calcificações de aspecto benignos, que a gente vai ver nas próximas aulas. O que é calcificações cutâneas? O que é casca de ovo, leite de cálcio? A gente vai ver tudo isso, tá? Daí ele fala, mama direita, categoria 2, e mama esquerda, categoria 2. Mama direita, mamografia em 2 anos, mama esquerda, mamografia em até 2 anos. O achado mamográfico negativo não exclui a necessidade de prosseguir a investigação caso haja nódulo palpável ou anormalidade clínica importante. Isso é um laudo de mamografia, pessoal. Pode ser sincera comigo, meninas, por favor. Eu lendo aqui para vocês, vocês conseguirem entender mais ou menos como funciona um laudo de mamografia? Ou tá pouco. difícil ainda? Dá para entender, só que eu estou tentando juntar também a imagem na cabeça. Então, aqui seria interessante que tivesse imagem, né? A gente vai ver mais imagens, mas eu acho que a nossa aulinha, que toda vez que eu tô falando, cai a aula na metade. Eu não queria que acontecesse isso hoje. Mas então, assim, o que vocês precisam entender? É isso que vocês estão vendo. Ó, vocês entenderam vocês já sabem identificar, por exemplo, qual que é a projeção crânio-caudal da média lateral oblíqua? Vocês conseguem diferenciar? Sim, Sim? Vocês sabem quando que é uma incidência crânio-caudal e vocês sabem como é uma incidência média lateral oblíqua. sim, Consegue? Tudo bem. Vocês conseguem identificar o que é uma mama densa de uma mama adiposa? sim, Consegue? Vocês conseguem, naquela divisão dos quadrantes, vocês conseguiram entender o que é quadrante lateral, o que é quadrante medial, quadrante superior, inferior? Vocês conseguem se achar ali? sim, Beleza. Então, assim, vocês sabem a importância da anamnese, vocês sabem quais são as incidências básicas, vocês sabem as diferenças dos tecidos, né? O que é tecido adiposo, tecido fibroglandular. E agora a gente vai entrar na parte mais importante, que é a categoria BIRADS. O que são os BIRADS? São das próximas aulas que a gente vai ver, tá bom? E eu vou deixar para a semana que vem a gente falar sobre a simetria, tá? O que é uma simetria? Ó, eu vou só passar a aula aqui para vocês verem, para a gente ir estudando melhor, né? Os comparativos. E a gente vai entender toda essa parte aqui agora, que a gente vai ver mais a parte de imagem, tá? Eu vou deixar aqui para vocês não perderem a próxima aula, tá bom, meninas? Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dificuldade aqui na parte de laudo? Vocês entenderam qual que é a parte, como a função do técnico de radiologia é importante fazer um exame bem feito para dar um bom diagnóstico, para mostrar tudo que tem na mama para o médico, como é importante, se nosso serviço for errado, o médico ele não consegue visualizar determinadas lesões e a paciente às vezes pode ir embora com essa lesão sem saber que aquilo ali é real ou não. Vocês entendem a responsabilidade? sim, Então, por isso, pessoal, que às vezes a gente tem que. Às vezes, quando a gente vê o paciente lá, o técnico fazendo mamografia, a gente acha, é um serviço simples, não vou negar. Mas não quer dizer que seja simples, que não tenha responsabilidade. Não quer dizer que ele vai fazer o exame de qualquer jeito, que ele não tem responsabilidade que ele está fazendo. Ah, porque eu vou tratar a paciente. Não, a gente tem que ter uma responsabilidade, porque se você não fizer uma compressão correta, um exame bem feito, você não entender aquilo que você está fazendo, entendeu? É que nem assim, nossa, eu vou fazer tal coisa, mas não sei nem por que eu faço. Por isso você tem que entender, mas por que a paciente faz mamografia? Quais são os casos que são indicados? Né? Por que, cara? O importante é vocês indagarem o porquê. Por que que essa paciente veio fazer esse exame? Quanto mais informações vocês tiverem, mais informações vocês vão passar para o médico radiologista e mais informações ele vai colocar no laudo, sabe? Vai ajudar a paciente. Para ela não ir embora, por exemplo, pode ser um pai, uma mãe de vocês que vai lá fazer mamografia, o técnico faz de qualquer jeito, o médico lauda de qualquer jeito e a paciente vai embora para casa. Depois 3, 4 meses, descobre que estava com alguma coisa na mama. Fala, nossa, mas como é que eu fiz tudo isso e ninguém viu? Mas por que será que não viu?
Será que o técnico estava lá prestando atenção no que ele estava fazendo? Ele teve aquela paciência com o paciente? É por isso que eu falo, pessoal, empatia, se colocar no lugar do outro. Não somente um emprego, né? Mostrar a responsabilidade. Por isso que eu falo, o curso que a gente dá na parte teórica é mostrar essa responsabilidade, a importância de vocês terem esse conteúdo teórico, né? De quando vocês chegarem lá, vocês mostrarem o diferencial de vocês. Fala, nossa, vale a pena contratar ela entende do que ela está fazendo. Porque tem gente que faz, mas não entende. Vocês têm que saber entender, até mesmo para o paciente perguntar para vocês, tá? Essas perguntas que vocês fizerem, provavelmente algum paciente vai perguntar para vocês. Meninas, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professora, obrigada. As perguntas ficaram esclarecidas? Conseguiram entender? Sim, Então tá bom, meninas. Obrigada pela participação. Um bom sábado para vocês. Então, não deixe de assistir a próxima aulinha que eu vou fazer aqui, que a gente vai falar dessa parte de assimetria, vai ter bastante coisa nas mamas, bastante imagens, tá? Não perca a próxima aula, tá bom, meninas? Obrigada pelo sábado de vocês estarem aqui comigo. E então, até semana que vem. Fique com Deus e um bom final de semana, viu? igualmente. Tchau, Ananda. Quem mais estava comigo? Tchau, Yasmin. Bom final de semana, viu? Bom final de semana, com Deus.